Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática EJA etapa 5. E agora é a hora da nossa revisão. E aí, ficou muita dúvida? Eu acredito que não. A gente orientou um passo a passo, bem direitinho. Para você que é a sua primeira revisão, estou falando do conteúdo trigonometria no triângulo retângulo. O cálculo lá, professor, com aquelas 3 razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. E eu já te convido de cara a estar fugindo, professor, daquele método tradicional. Qual foi o bisuzinho que eu dei para você? Agora, lógico, se for possível utilizar. O método tradicional, professor, é aquele que eu vou estar buscando uma das 3 razões trigonométricas para estar resolvendo o conteúdo. Mas, deixa eu ver se eu lembro. Se o ângulo for de 30 graus, eu já posso afirmar que a hipotenusa é o dobro do cateto oposto. Se o ângulo, professor, for de 60 graus, eu também posso afirmar que a hipotenusa é o dobro, mas nesse caso, do cateto adjacente ao ângulo de 60 graus. Isso muito nos ajuda. E, professor, e se eu esquecer? Aí você vai verificar. Você já aprendeu que o seno trabalha com quais dimensões? Seno é cateto oposto hipotenusa, cosseno é cateto adjacente hipotenusa, tangente é cateto oposto cateto adjacente. Ah, professor, e se eu esquecer? A gente vai revisar um pouquinho mais com vocês, mas a ideia é a gente aprofundar tudo que já foi trabalhado através de atividades. Vem cá comigo. Conteúdo já comentei na tela, né, professor? Razões trigonométricas no triângulo retângulo. Como é de praxe, professor? Oxe, isso aqui ficou grande, por quê? Como é de praxe, professor, a gente tem o que, professor? Que lembrar dessas 3 razões. E lembrar em que sentido? Eu vou observar a minha situação, problema, e eu vou verificar, professor, se ela me deu um cateto oposto e uma hipotenusa. Se ele tiver me dado um cateto oposto e uma hipotenusa, eu tenho que ir lá, professor, uso seno, cosseno ou tangente. Se ele me der cateto adjacente e hipotenusa, tenho que usar seno, cosseno ou tangente. E se ele me der cateto oposto e cateto adjacente? E, professor, tem que lembrar com a gente. Todas as razões trigonométricas só podem ser utilizadas se o triângulo for retângulo. Quando é que o triângulo ele é retângulo? Quando ele tem um ângulo de 90. Pronto, professor. Professor, se eu tiver um triângulo que não é retângulo, eu posso fazer seno? Não. Cosseno? Não, gente. Só posso aplicar se o triângulo for retângulo. Já vi muito aluno pegando lá, tem um triângulo equilátero lá, e o aluno perguntando para mim se podia, professor, se podia estar aplicando seno, cosseno ou tangente. Eu digo, ó, não pode não, gente. Não pode. Só posso aplicar se o triângulo for retângulo. Quando que o triângulo é retângulo? Professor, quando eu, dou uma espiada aqui, professor. Quando eu dou uma espiada... agora apareceu para mim. Volta. Professor, aqui, deixa eu ver se eu habilitei. Agora deu certo. Quando eu dou uma espiada aqui, professor. Quando eu visualizo esse quadradinho com esse pontinho aí, ó. Visualizei, professor? Visualizei. Então, é retângulo? É. Então, eu já posso identificar as dimensões. Faz lá na ordem, faz no passo a passo. Quem é o maior lado? Pega aí, tua vista aí, teus enxergantes. Professor, para mim aqui, ó. Esse aqui, professor, é o maior lado do triângulo. Quem é o maior lado do triângulo, professor? É a nossa hipotenusa, professor. É a nossa hipotenusa. Por que eu tenho que identificar primeiro a hipotenusa? Porque identificado-se essa dimensão, professor, identificada ela, quem sobrar obrigatoriamente passa a ser cateto. Aí não tem erro. Você identificou a hipotenusa, os 2 lados que sobrarem obrigatoriamente são catetos. O teu trabalho é só verificar o seguinte: quem é o oposto, quem é o adjacente. Aí tu vai dar aquela respirada e vai dizer, peraí, professor, depende. Depende do quê? Depende do ângulo. Porque se eu for analisar a questão e tentar resolvê-la pelo aquele ângulo alfa lá,
O cateto oposto é o B e o cateto adjacente é o C. Mas, se eu for analisar pelo ângulo beta, troca. O cateto oposto é o C e o adjacente passa a ser o nosso B. Então, durante as aulas, a gente já treinou essa parte da identificação. Tivemos uma aula, a primeira aula, gente, foi só para a gente treinar a identificação de cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Para quê? Para que a gente possa aplicar corretamente as 3 razões trigonométricas. E para aplicar essas 3 razões trigonométricas, eu pedi que vocês aprendessem essa tabelinha. Vocês ainda aprenderam? Estão com alguma dúvida nela ainda? Você vai lá e faz a música. 1, 2, 3. Vai lá, professor. Três, 2, 1. Tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Tem o seno, opa, a tabelinha que eu passei sem querer aqui, ó. Você tá vendo aí, minha diretora, como é que ficou, ó? Ficou assim meio branco. Então, professor, vamos lá. Deixa eu ver se a canetinha está habilitada, que vai dar certo. Deixa eu ver aqui. Agora apareceu. Opa, de boa. Professor, então vamos lá. 1, 2, 3. Aí vem 3, 2, 1. Professor, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Se você não memorizou, pelo menos construir, você tem que saber construir, tá bom? 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2, professor. A raiz vai no 3 e também no 2. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. De posse dessa informação, aí sim, eu posso estar aplicando as 3 razões trigonométricas. Quais são? Seno de um ângulo é cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno de um ângulo é cateto adjacente sobre a hipotenusa, que lógico que vocês já aprenderam a identificar. E a tangente de um ângulo é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Aí, novamente, professor, eu ainda sinto dificuldade em saber quais dessas 3 razões trigonométricas devo estar utilizando. Gente, é muito simples. Você olha para o triângulo, tá bom? E você verifica quais são as dimensões que foram fornecidas. Se ele te deu cateto oposto e hipotenusa, vai ser seno. Se ele te deu cateto adjacente e hipotenusa, cosseno. E se ele te deu cateto oposto e cateto adjacente, tangente. Você entendeu? Então, vamos para as atividades. Se você não assistiu nenhuma das nossas aulas não presenciais, o que é que a gente pede que você tente fazer? Que você tente resolver a questão sozinho. Então, cheguei na questão, o que é que você faz? Você aperta o pause, tenta fazer sozinho, finalizou, aperta o play. Mas se você ainda quer visualizar algumas resoluções, vê uma, vê duas e depois tenta fazer direitinho. É perfeito para você aprender. Prof, vamos olhar a primeira atividade de hoje. Observe a figura abaixo e determine a altura H do edifício, sabendo que AB mede 25. Espera aí, professor, devagar. Ele disse que quer saber a altura desse prédio, né? Está aqui, professor. Ele quer que o senhor descubra a altura do prédio, sabendo que a distância do A para o B é exatamente 25 metros. Professor, já estava aqui o H, ó. Eu não tinha nem visto, fala sério. Já estava aqui o Hzinho, já estava aqui. Prof, eu tenho que verificar quem são as dimensões. Qual é a primeira dimensão que eu identifico? Primeira. Professor, a primeira dimensão é o
25 aqui. Por que eu vou identificar ele logo? Professor, o 25 aqui é o maior lado, professor. É a minha hipotenusa. Professor, então eu já sei que se ele me deu a hipotenusa, eu tenho que buscar uma fórmula que tenha a hipotenusa, professor. Qual que é a fórmula que tem hipotenusa? Seno e cosseno, professor. São as duas fórmulas. Tangente não dá para usar nessa questão. Mas essa daqui foi boazinha, professor. Ele já me deu ali em cima. E seno do ângulo é 1/2. Aquele ângulo ele é de 30 graus, professor. Se o seno do ângulo é 1/2, é porque aquele ângulo é de 30 graus. Mas vamos lá, professor. Esse H que a gente está visualizando, ele é cateto oposto, professor. Então, eu sei que o seno daquele ângulo é eu pegar o cateto oposto e dividir pela hipotenusa, professor. O seno daquele ângulo que ele não me deu vai ser o H, que é o cateto oposto, pela hipotenusa, que é 25. Mas, professor, ele disse para mim quanto que vale o seno do θ. Está aqui, professor. Ele disse que o seno do θ é 1/2, professor. 1/2 é igual a H sobre 25. A gente vai fazer aquela multiplicaçãozinha cruzada. Produto dos meios pelos extremos, professor. Vai ficar o quê, professor? 2H é igual a 25. H é igual a 25 dividido por 2. H vai ser igual a 12,5 metros. A altura desse prédio é de exatamente 12,5 metros. Professor, tinha outro jeito para a gente fazer a questão? Olha, se você já tivesse memorizado aquela tabelazinha de arcos notáveis, ele tinha informado para a gente na questão que o seno desse ângulozinho aqui, ó, que o seno desse ângulo aqui é 1/2, professor. Ele me deu essa informação. Deixa eu anotar aqui do lado. Ele tinha dito para mim que o seno desse ângulo, professor, é 1/2. Se você buscar lá na tabela, ou se você já tiver aprendido a tabela, qual que é o ângulo que o seno vale exatamente, professor, 1/2? Professor, esse ângulo aqui, professor, ele tem que ser um ângulo de 30 graus. O seno de 30 dá 1/2, professor. Então, eu aprendi que se esse ângulo aqui, professor, ele é um ângulo de 30 graus, tem um bizuzinho, professor, com relação ao cateto oposto e à hipotenusa. Nós aprendemos que a hipotenusa é o dobro do cateto oposto. Pensando de forma inversa, o cateto oposto tem que ser a metade da hipotenusa, ou seja, o meu H tem que ser a metade de 25, ou seja, 25 dividido por 2, que é 12,5 metros. Seria outra forma de eu pensar. Mais prática, mais rápida. Vocês entenderam? Posso para a próxima? Vamos lá, então. Olha a outra questão aqui. Num dia bem ensolarado, um prédio projeta uma sombra de 40 metros quando os raios solares formam um ângulo de 45 com o Sol. Ele quer a altura do prédio. Essa aqui também não precisa de conta. Eu vou fazer dos dois jeitos. Primeiro, sem conta. Como é que eu conseguiria achar a resposta sem conta? Prof, o senhor falou para mim o seguinte: toda vez que eu tiver triângulo retângulo, onde o ângulo, professor, for um ângulo... Deixa eu botar a canetinha mesmo, que é melhor. Onde o meu ângulo, professor, for um ângulo de 45 graus, professor. O triângulo, obrigatoriamente, ele é isósceles, professor. Porque se ali é 45, e eu sei que esses dois ângulos são complementares, esse ângulo aqui de cima, professor, ele tem que valer 45 graus também. Então, se ele é isósceles, esse lado, professor, tem que ser igual a esse lado. Ou seja, a altura do prédio tem que valer exatamente
40 metros. Isso se você lembrasse da teoria, da parte teórica. Toda vez que o triângulo retângulo, um de seus ângulos agudos for 45 graus, ele é isósceles. Então, esse 40 é igual ao 40 lá, ou seja, o prédio tem 40 metros de altura. Professor, mas eu não consegui visualizar isso. Como é que eu conseguiria fazer? Prof, você não quer a altura do prédio? Chamei aqui de H, professor. Esse H, para o ângulo de 45, ele é cateto oposto. E esse 40 para o ângulo de 45 é cateto adjacente. Aí você tem que pensar comigo, professor, daquelas 3 razões, quais delas trabalham com o cateto oposto e com o cateto adjacente? Professor, só tem uma. A tangente de um ângulo é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. A tangente de um ângulo vai ser o cateto oposto, que é o H, pelo cateto adjacente. Falta eu botar o ângulo, ele já me deu. Deixa eu anotar logo direitinho. Quem é o ângulo lá, professor? 45. Então, vai ficar tangente de 45 é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Aí você vai ter que ir lá na tabela. Quanto que é a tangente de 45? Professor, a tangente de 45 é 1. 1 é igual a H sobre 40. E, professor, é mais antes eu lembrar do bizu, ó. Produto dos meios pelos extremos. H vezes 1 é H. 40 vezes 1, ó. O mesmo 40 metros. Só que aqui eu tive que me utilizar de contas. Eu tive que fazer contas, só que não precisava, não é? Então, lembra lá. Se você está olhando para um triângulo retângulo, tem um ângulo de 30 lá, você já vem logo na sua cabeça, tem um bizu. O professor falou o seguinte, que o cateto oposto, professor, é a metade da hipotenusa, ou a hipotenusa é o dobro do cateto oposto. Beleza, primeiro bizu que eu quero que vocês lembrem para não ter a necessidade da conta. Segundo bizu, ao invés de você estar analisando o triângulo, ou ao invés desse triângulo ter te fornecido um ângulo de 30, de cara, ele te deu fonte de 60. Tu olhou para o triângulo, tu já viu lá um ângulo de 60 graus. Nesse caso, eu também tenho o mesmo bizu. A hipotenusa é o dobro do cateto adjacente ao ângulo de 60. Ou o cateto adjacente ao ângulo de 60 é a metade da hipotenusa. Já, se o meu triângulo for retângulo com um ângulo agudo de 45 graus, eu quero que você lembre que esse triângulo obrigatoriamente é isósceles, que faria com que simplesmente nós concluíssemos que a altura desse prédio vale exatamente 40 metros. Vamos para mais questões. Será que tem bizu aqui? Eu acho que tem. É isso que eu quero que vocês se habituem a fazer. Só fazer conta se realmente for necessário. Professor, mas ali só tem um ângulo de 60. Mas, se você quiser memorizar só a do 30, se lá é 60, professor, significa dizer que esse ângulo aqui, professor, é um ângulo de 30 graus. Então, se eu analisar para o ângulo de 30 graus, esse 40 é o cateto oposto. O tamanho da tua escada aqui, professor, é a hipotenusa. Eu aprendi que se o ângulo for de 30, ou se eu conseguir visualizar um ângulo de 30, a hipotenusa é sempre o dobro do cateto oposto. Se o meu cateto oposto, professor, é 4, professor, minha hipotenusa vai ser 8 metros, professor. Alternativa correta, marquei o B sem querer. Alternativa correta, letra C de canal Educação. Vocês entenderam? Tá, professor, mas eu não vou me lembrar desse negócio. Não, como é que eu vou fazer a minha conta? Ali o senhor olhou 4, então o senhor disse que lá é 8. Por quê? Porque a hipotenusa é o dobro. Toda vez, se o ângulo for de 30, é. Se o cateto oposto for oposto de um ângulo de 30, a hipotenusa sempre é o dobro do cateto oposto. Sempre, professor. Sempre, 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 sempre. Tá, professor? De boa. Então, peraí. Vamos lá. Se eu fosse fazer conta, sem botar ângulo de 30, só com o que ele me forneceu,
Ele não quer o comprimento da escada? Professor, chama aqui de x. Esse x eu já sei que é a nossa hipotenusa. Para esse ângulo de 60 que o senhor tem aqui, esse 4 que ele forneceu é o cateto adjacente. Oxe, professor, mas o senhor não botou agora há pouco que ele era cateto oposto? Coloquei, gente, mas eu coloquei analisando o ângulo de 30 graus. Analisando o ângulo de 30 graus. Se eu estou analisando aquele ângulo de 60 graus, ele é cateto adjacente. Então, eu tenho que buscar, daquelas 3 razões trigonométricas, uma que trabalhe com cateto adjacente e hipotenusa. Qual delas, professor? Cara, eu acho que é cosseno. Cosseno de um ângulo é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. O cosseno de um ângulo vai ser o cateto adjacente, que é 4, pela hipotenusa, que é x. Eu já tinha, talvez eu esqueço logo, eu já posso colocar, professor, o x aqui, ó. O x não, o ângulo. E o ângulo é de 60, vai ficar cosseno de 60 graus, que é o ângulo que eu estou analisando, é o cateto adjacente, que é 4 sobre a hipotenusa. Aí eu tenho que ir lá na tabela. Quanto é que é o cosseno de 60, professor? Quanto que é o cosseno de 60 lá na tabela? O cosseno de 60, ele vale exatamente 1/2, que é igual a 4 sobre x. Faz a multiplicaçãozinha cruzada, produto dos meios pelos extremos. O professor vai ficar x vezes 1 dá x, 2 vezes 4 dá 8 metros. Você entendeu? Vocês entenderam? Direitinho? Certeza? Posso ir para a próxima? Vamos lá. Vocês já pegaram a manha? Então faz daquele jeito que a gente orientou. Estou colocando a questão aqui, ó, para vocês. Aí vocês dão pause, tenta fazer sozinho, tá bom? Aí depois você aperta o play para acompanhar a resolução. Essa aqui já está bem contextualizada, mas ela não foge o que já foi trabalhado. Ela só vai perguntar um algo mais, um plus, tá? Então, eu já estou vendo que tem ângulo de 30. Cara, quando tem ângulo de 30, adoro. Por quê, professor? Quase sempre já resolve a questão de cabeça. Lê comigo. Ele diz que a figura representa um teleférico que será construído para transportar pessoas de um ponto P até uma altura de 100 metros em relação ao solo. Ó, vai subir as pessoas até uma altura de 100 metros. Sabendo-se que o cabo ficará perfeitamente reto e esticado e que a velocidade das cadeiras ao longo do cabo será constante, igual a 1 metro por segundo, ele quer saber quanto tempo leva de deslocamento do ponto P até o ponto mais alto. Professor, ele quer saber quanto tempo leva para percorrer essa distância até tu chegar no ponto mais alto. Gente, se eu te perguntasse quanto que vale aquela distância do P até o ponto mais alto, será que eu consigo de cabeça identificar essa distância? O professor consegue, sim. Aquela distância ali, professor, ela vale exatamente 200 metros. Por quê, professor? O ângulo é de 30. Este 100 para o ângulo de 30 é o cateto oposto. E a distância que essas pessoas vão percorrer nesse teleférico até chegar na altura máxima do ponto mais alto, professor, é a nossa hipotenusa, professor. Eu aprendi que se tivermos analisando o ângulo de 30 graus, a hipotenusa vale o dobro do cateto oposto. Então, professor, se ali é 100 metros, professor, se aqui a nossa altura é uma altura de 100 metros, eu posso lhe dizer que a distância percorrida até chegar na altura máxima, professor, é uma distância de 200 metros. Mas eu posso fazer conta.
Eu posso fazer conta. Beleza. Ele disse que o teleférico vai com uma velocidade de 1 metro por segundo. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele percorre 1 metro em 1 segundo. Qual é a distância que vai ser percorrida aqui no teleférico, professor? 200 metros. Você acha que vai gastar quantos segundos? Professor, se a velocidade do teleférico é de 1 metro por segundo, para percorrer 200 metros, serão necessários 200 segundos, professor. Só que lá nas nossas alternativas, a resposta está em metros, desculpa, a resposta está em minutos e segundos, professor. A resposta está em minutos e segundos, professor. Como é que eu faço para transformar aquele 200 segundos em minutos e segundos? Como é que transforma segundo para minuto mesmo? Só divide por 60, não é? Deixa eu pegar aqui os 200 segundos dividido por 60. 6 vezes 3 dá 18, sobra 20. Professor, vai dar exatamente 3 minutos e sobra um resto de 20 segundos. Vai levar exatamente 3 minutos e 20 segundos. Alternativa correta, letra D de dado. Vocês entenderam? Professor, se eu não lembrasse que a hipotenusa é o dobro do cateto oposto, você ia ter que usar o seno. Você ia fazer seno de 30 graus, é o cateto oposto, que é 100 sobre a hipotenusa, professor. Vocês entenderam? Mesmo, de boa. Vamos lá, professor, vamos para mais questões. Olha essa outra aqui, essa aqui é bem bacana, bem clássica também. As altitudes, a altura em relação ao nível do mar, em que estão os dois pontos A e B, no caso é os picos, né, professor, dessas duas montanhas, são, respectivamente, 812 e 1020 metros em relação ao solo, eu acho, em relação ao nível do mar. Pronto. Do ponto A, vê-se o ponto B sob um ângulo de 30 graus. Dá para ver ali, professor. E ele quer que você calcule. Pronto, entendi. Professor, vamos lá. Traduzindo, deixa eu ver como é que está aqui a canetinha. Já está habilitada, dá bem. Olha só, professor, ele já deu aqui para a gente. Eu vou fechar aqui um triângulozinho para você perceber o que é que a gente vai estar analisando. Ele já disse para mim que a distância do ponto A até o solo, professor, é de 812 metros, professor, essa distância aqui. Ele disse que a distância total aqui, professor, do ponto B até o solo, essa distância aqui, é de 1.020 metros. A minha pergunta para você é, quanto é que vale essa distância aqui, ó, do triângulo? Raciocina aí comigo. Como é que eu faço para achar essa distânciazinha? Professor, é só subtrair. Deixa eu colocar só a imagem aqui para vocês entenderem. Ele deu para mim essa altura e deu para mim essa altura. Ele disse, professor, que essa alturazinha aqui... Pronto, deixa eu ajeitar aqui. Ele disse que essa altura aqui, professor, era de 812 metros. Beleza? Essa aqui, de 812. Então, eu já posso dizer que essa distância aqui também é 812 metros. Mas ele disse que isso tudo aqui, professor, era 1.020 metros. Então, já dá de eu concluir que isso aqui, professor, é a diferença, professor. É a diferença. 1.020 menos 812. 10 menos 2 dá 8. Pedir emprestado, né? 10. Vai ficar 1 menos 1 dá 0.
0 menos 8 pede emprestado, professor. Ó, isso aqui vai dar 208 metros, professor. 208 metros. De boa? Agora eu já tenho como resolver, professor. Seguindo aquele mesmo princípio. Como assim, professor? A distância entre os pontos A e B, professor, é a minha hipotenusa. E essa hipotenusa está oposta a 208 metros para o ângulo de 30 graus. Pelo que eu entendi, professor, o senhor disse para mim que se eu tiver ângulo de 30 graus, o nosso cateto oposto, professor, o nosso cateto oposto, ele vale a metade da hipotenusa. Logo, a nossa hipotenusa é o dobro do cateto oposto, ou seja, a distância entre os dois cumes dessas montanhas vale exatamente 416 metros, que é o dobro do 208. Ah, professor, se não, teria que ser o quê? Seno, cateto oposto sobre a hipotenusa, porque a distância do A para o B ali seria a nossa hipotenusa. Conseguiu raciocinar? Conseguiu compreender a lógica aí? Deu? Vou continuar. E essa aqui, professor? Ah, essa aqui está fácil. Ele quer o quê, professor? Ele quer que você encontre a altura da árvore, professor. Não é isso que ele quer? Ele quer a altura da árvore, porque ele quer saber se essa árvore tombar, se vai atingir a casa, não é não? Deixa eu ver. Veja a figura abaixo. Pode-se tombar a árvore em direção à casa sem atingir a construção? É justamente isso que ele quer saber. Ele quer saber se você cortar essa árvore aqui, ó, será que ela vai bater aqui? Vai quebrar a casa? E, professor, a gente tem que saber aqui qual que é o tamanho, professor. Qual que é a altura dessa árvore, para a gente ter certeza. Professor, posso fazer com conta? Tem bizu? Aí você é que tem que perceber. Eu acho que tem. Eu acho que tem bizu. Cabe a você perceber, professor. Como é que eu vou perceber aqui? Cara, tem ângulo de 30? Eu gosto de olhar o bizu pelo ângulo de 30. Tem, professor. Se ali é 60, esse ângulozinho aqui, ó, é de 30 graus. Esse 20 metros, ele é o cateto oposto de 30 graus, professor. Ele é o cateto oposto. Ah, professor, não dá para fazer o bizu. Sabe por quê? Porque a hipotenusa é essa distância aqui, ó. Eu posso até dizer que essa distância aqui, ó, é 40 metros, professor, porque é o dobro do 20. Mas para resolver essa questão, eu preciso achar a altura dessa árvore, professor. A altura dessa árvore aqui, para o ângulo de 30 é cateto adjacente, para o ângulo de 60 é cateto oposto. Então, vamos fazer o tradicional, que eu disse que tem hora que eu vou ter que fazer. Prof, o senhor quer descobrir este H, eu vou fazer a questão para esse ângulo de 60 graus, tá bom? Para este ângulo de 60 graus. Então, peraí, professor, o H vai ser o cateto oposto do ângulo de 60. Esse 20 vai ser o cateto adjacente, né, desse ângulo de 60. Aí vai lá, das 3 razões trigonométricas, qual você vai utilizar? Professor, vai ser tangente. Tangente do ângulo é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Ou fazer Pitágoras. Mas o Pitágoras eu já até comentei com vocês, não é o mais adequado. Faz muita conta, professor. Vai ficar tangente de 60. É o cateto oposto do ângulo de 60, que é o H, sobre o cateto adjacente, que é o 20. Quanto que é a tangente de 60, professor? Na tabela, diz que é raiz de 3, que é igual a H sobre 20. Professor, vai ficar, professor, produto dos meios pelos extremos, né? A gente vai fazer a multiplicaçãozinha cruzada. Vai ser H vezes 1 dá H. 20 vezes raiz de 3 dá 20 raiz de 3. Professor, não dá para tombar, não.
Se tombar, professor, vai atingir a casa. Sabe por quê? Porque se ela quebrar ali, olha a distância que você tem no solo ali. A distância da árvore que está em pé até a casa é de 20 metros. Se a árvore tiver uma altura maior que 20 metros, com certeza ela vai atingir a casa. E eu lembro que a raiz de 3 vale aproximadamente 1,7, que a gente fez em questões anteriores. Então, a altura vai ser 20 vezes 1,7. A altura dessa árvore, professor, vai ser de exatamente 34 metros. Professor, ela vai cair toda em cima dessa casa, professor. Quebra a casa toda se ela chegar a tombar. Então, ela não pode tombar para o lado da casa. Se o cara for derrubar essa árvore, tem que tombar ela para o outro lado, no sentido contrário, ou, professor, assim, de forma frontal. Para a direita, não tombe não, senão vai atingir essa casa aí. De boa? Vamos para mais, professor. E essa aqui? Pipa, professor. Eita, mas eu gostava de soltar pipa, ó. Era bacana. Essa daqui tem bizu. Essa daqui tem bizu. Só que aqui tem um detalhezinho que nós não trabalhamos esse tipo ainda. Sabe o que que é? É porque nessa questão que você está visualizando agora comigo, nessa daí, ele quer que você calcule a que altura a pipa se encontra do solo. A que altura a pipa se encontra do solo. Professor, está ali o H. Não, quase isso. Na questão, lê comigo, ele diz assim, ó. Determine a que altura se encontra o papagaio do solo, sabendo que a mão do garoto dista do solo 1,4. Ele está dizendo, o solo é aqui, professor, ó. Aqui é o solo. E ele está dizendo para mim, professor, que essa distância aqui, ó, é de 1,4 metros. Ele quer saber a distância, professor, que a pipa, que o papagaio está do solo. O que é que você acha que você vai ter que fazer? O que é que você acha que você vai ter que fazer? Professor, olha, eu vou encontrar aquele H, tá? E eu só vou somar com 1,4, tá certo? Tá. Você que está acompanhando, eu acho que você já sabe quanto que vale esse H de cabeça. Por quê? Porque o ângulo aqui é de 30 graus. Esse H é o cateto oposto, o 80 é a hipotenusa. Então, tem o bizuzinho aí. Eu aprendi que a hipotenusa, quando trata-se de ângulo de 30, é o dobro do cateto oposto. Logo, o cateto oposto tem que ser a metade da hipotenusa. Professor, o H ali tem que valer exatamente 40 metros. Então, a altura que a pipa vai estar vai ser 40 mais 1,4. Professor, o papagaio vai estar a 41,4 metros do solo. O papagaio vai estar a 41,4 metros do solo. Você entendeu? Entendeu ou não? Professor, e com conta? Como é que seria com conta? Gente, se eu fosse fazer com conta, aqui é a hipotenusa, aqui é cateto oposto. Eu ia encontrar este H. Seno de 30 graus é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Na tabela, o seno de 30 é 1/2, que é igual a H sobre 80. Façamos o cruz credo, produto dos meios pelos extremos. Você viu que nem precisar. Está vendo que eu estou perdendo tempo? Não é que esteja difícil. Não está difícil. Mas eu estou perdendo tempo, gente. 2 vezes H vai dar 2H é igual a 80. H é 80 dividido por 2. H vai ser exatamente 40 metros, professor. Agora a gente soma, professor, com a altura da mão do garoto até o solo, que era de 1,4, a altura da pipa em relação ao solo vai ser de 41,4 metros. Vocês entenderam? Entenderam ou não entenderam? Eu acho que vocês entenderam sim. Deu certo?
Certeza, certeza que vocês entenderam aí? Pois, prof, pois vamos continuar aqui. Vamos nós aqui. Prof, e essa aqui? E para o seu ângulo de 30. Deu ângulo de 30, eu já sei fazer, professor. Bizu, professor, bizu. Olha só. Aqui, essa distância, ela vale 1,5, professor. Essa distância aqui, ó. É a mesma daqui. 1,5 metros. Pronto. 1,5 metros. Professor, para esse ângulo de 30, esse 1,5 metros, ele é o nosso cateto oposto. E o comprimento da rampa aqui, professor, é a nossa hipotenusa, professor. Eu aprendi que a hipotenusa é sempre o dobro do cateto oposto. O comprimento da rampa vai ser 3 metros. Simples assim. Tá, professor, pois diga uma coisa. E como é que eu faço para fazer a conta? Gente, você vai buscar, dentre as razões trigonométricas, aquela que trabalha com cateto oposto e hipotenusa. Quem que resolveria essa questão se eu não lembrasse do bizu? Professor, se eu chamava aqui de x, essa distância é a sua hipotenusa, e essa aqui, professor, é 1,5 metros, que é o meu cateto oposto. Vai ficar seno de 30 graus é igual ao que, professor? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Aí você vai lá na tabelinha. Professor, seno de 30 graus na minha tabela é 1/2, que é igual a 1,5 sobre x. Professor, como é que o senhor sabe que é seno de 30? Por quê, professor? Seno de um ângulo, eu trabalho o cateto oposto sobre a hipotenusa. Você entendeu? Certeza que você entendeu? De boa, professor. Então, faz lá o cruz credo, produto dos meios pelos extremos. Vai ficar x vezes 1 dá x, 2 vezes 1,5 dá o mesmo 3 metros. Ah, professor, qual dos processos eu escolho? O que você quiser. Agora, é interessante, se tem como nós fazermos sem a necessidade da utilização da conta, por que não? O que é que você vai ter que dar uma revisada, se você sentiu que está um pouquinho difícil? Aprenda a tabela de arcos notáveis, do 30, do 45 e 60. Aprenda as razões trigonométricas. Quando eu digo as razões trigonométricas, aprenda como calcular o seno, como calcular o cosseno, como calcular a tangente. Estou deixando algumas questões, fica como atividade de casa para vocês, tá bom? Olha só essa da árvorezinha bem bacana aí. Vocês finalizem ela para mim. Cuidado, são 2 contas que vocês vão estar fazendo aqui, não vão esquecer. E, no mais, agradecer a presença, tá bom? Desejar aquele boa noite. Fica com Deus. Estou te aguardando na nossa próxima aula. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau, galerinha!